Fala pessoal, boa tarde. Walter Costa mais uma vez aqui, direto do podcast Condomínios Brasil. Agora com a nossa co-host Ana Paula D'Aleprani, fazendo esse episódio especialíssimo, que a gente traz aqui dois convidados, né, de quilate maior, digamos assim, do mercado capixaba, né? Pessoas que eu, antes de me associar, que hoje eles são parceiros do podcast, pesquisei pra gente saber, pra gente validar, e só tive feedback positivo. Então é com muita alegria que primeiro dou boas-vindas a Graziato como parceiro do podcast e dou boas-vindas também a Andressa e Jean, que fazem parte dessa empresa. Gente, aqui no podcast a gente tem um rito, tá? Qual é o rito? O convidado ele se apresenta, porque o convidado sabe o currículo, sabe de onde vem. Eu queria que, vamos começar pelas damas primeiro, claro, né, obviamente. Andressa, da onde que vem a Andressa? Quando ela decidiu trabalhar com condomínios? Por que engenharia? Fala um pouquinho da Andressa, do propósito da Andressa nesse mercado. Ótimo. Bom, a Andressa ela veio sem querer para um mercado comercial lá atrás, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de conviver com uma possibilidade de um cartão de crédito, né, da faculdade, aqueles que a gente fazia quando o pessoal ia lá fazer aquele cadastro. Passei por isso também. Isso aí. Quem não? Aquele cartãozinho colorido, limite lindo. de R$700. Isso aí. Isso. E daí eu peguei essa oportunidade e eu fui numa loja de roupa, comprei roupa, vendi e fiz o dobro do valor. Boa. E isso nova, com 16, 17 anos, e eu comecei dessa maneira. Então a Andressa intuitivamente entrou na área comercial por um acaso, digamos assim, né? Segui na área condominial, galguei algumas oportunidades e cheguei no setor condominial através de uma administradora, onde eu aprendi muito, foi uma grande escola para mim. E entrei no mercado de construção civil, foi um mercado onde eu me apaixonei. Eu sou especialista na área comercial, né, de formação, de pós-graduação, e amo o que eu faço, amo essa área. E quando eu me deparei com a Graziato Engenharia, com a oportunidade que o Jean, já conhecia ele de outro cenário, e ele fomentou essa possibilidade para mim. Nós temos os princípios e valores muito alinhados. Então eu disse para ele, olha, é um desafio que vai de encontro ao meu propósito, que a gente conversava muito, que o mercado condominial ele carece demais de um perfil voltado para o síndico entender que uma obra, ela não precisa ser um caos. Porque quando você conversa com uma empresa de engenharia, boa, ou quando você conversa com um síndico sobre uma obra, ele fala bem assim, nossa, Deus me livre, vai ficar para a próxima gestão, obra é um caos. Verdade. Eu, enquanto empresária da área, acho isso um absurdo, porque a obra não precisa ser um caos, ela tem os seus gargalos, mas não precisa ser um caos. De que modo que eu evito o caos? Com uma equipe bem treinada, boa, com uma gestão assertiva, com acompanhamento de perto, porque eu sou pessoa que forneço um serviço para pessoas, que estou cuidando de pessoas, da segurança das pessoas, da valorização patrimonial. Então, acho que tudo envolve pessoas e a gente precisa entender desse mercado. E é um mercado que eu amo desde a época da faculdade e por isso que hoje eu estou aqui. Tenho a felicidade de dividir aí esse elenco, essa carreira com o meu sócio, que eu admiro demais. E é isso, estamos no mercado condominial a todo vapor. Bacana, sociedade com sinergia é bonito de se ver. Né? Funciona, né? Top não demais. Só funciona, mas você tem qualidade para o seu cliente interno. Exatamente. E externo. A gente tem paz para trabalhar, a gente tem felicidade, o ambiente de trabalho é feliz, é harmônico, é respeitoso, a gente se agrega, o que falta em mim sobra nele, o que falta nele sobra em mim. Então, assim, é um time que quem entra percebe. A gente brinca que nossos encarregados, quando a gente vai na obra, eles falam assim, olha, tá acabando aqui, para onde eu vou agora? Poxa, isso é motivo de grande felicidade pra gente, sabe? Legal. A gente se sente realmente com um propósito sendo cumprido. O nosso propósito é esse, é mudar o cenário de obra. Eu não quero ouvir o meu síndico dizer que obra é um caos. Massa, vai gerar até um corte legal. Exato. Isso aí, né? Obra não é um caos. Jean, fala pra gente quem é o Jean, como é que começou quando é que o Jean decidiu ser engenheiro? Quando é que o Jean decidiu ir para os condomínios? Fala um pouquinho pro pessoal e te conhecer melhor, irmão. Vamos lá, meu nome é Jean Costa, sou engenheiro civil. Desde 2013 eu atuo na área, na época eu construía edifícios. Legal. Então eu comecei na parte de construir, trabalhei em grandes construtoras aqui do estado, fazendo obras verticais. Galguei, fui para outros setores, comerciais, galpões, de corporação. E desde 2021 que a gente está nessa parte de reformas condominiais e nos especializamos na parte de fachadas. Então, desde então, a gente vem galgando esse segmento e com muita felicidade, né? A gente apresentei esse projeto para a Andressa e, como a Andressa falou, cara, fez todo sentido. Então, hoje a gente tem aqui duas pessoas que remam na mesma direção, né? Com o mesmo propósito. Importantíssimo. Com os princípios e valores alinhados para realmente entregar aquilo que a gente acredita para o nosso cliente. Muito massa, muito massa. Sejam mais uma vez bem-vindos.
Obrigado pela confiança aí no podcast, agradece. no projeto de levar a educação para os condomínios, que é muito importante porque trazer a consciência é importante de cada ponto, né, de condomínios. Até antes de entrar no assunto, eu vou lembrar que condomínio ele tem um quadripé, tá, gente? Qual é o quadripé condominial? É um bom síndico, uma boa administradora, um bom jurídico e o que sempre esquecem, o que nunca está em previsão orçamentária, o que só chamam na corretiva, um bom engenheiro, alguém para focar na parte técnica, estrutural do teu condomínio. Tá? A gente já falou e vai falar aqui hoje a diferença de uma preventiva, de uma fachada, por exemplo, que é aí a especialidade dos nossos amigos, vamos tocar nisso. Uma fachada na preventiva é um valor e na corretiva é um valor 10 vezes, 20 vezes maior. A gente vai chegar aí para vocês entenderem na matemática do que eu estou falando, tá bom? Mas como só eu falei até agora, eu vou deixar a minha amiga Ana Paula iniciar. O que é que você acha que é importante a gente abordar primeiramente, Ana? Você tem alguma pergunta interessante? Ó que ela é síndica de sei lá quantos condomínios. Lá vem bomba. Eu vou aproveitar para consultar. Já que a gente está na mesa, vamos fazer consulta. Bate firme, Ana. Vamos lá, eu acho que assim, essa questão, né, que vocês estão trazendo para a gente, estão trazendo também para o mercado, para agregar esse valor, tanto com o podcast, como a presença de vocês aqui, é trazer informação. Né? O podcast, o Walter veio desde o início, o que ele sempre bate pra gente. A gente está aqui para trazer informação e conhecimento que a gente não quer leigo do nosso lado. A gente quer pessoas técnicas que nos questionem e que nos desafiem. A gente não quer trabalhar no raso, a gente quer ensinar para o nosso cliente, para ele ter segurança, para a gente ter credibilidade perante o mercado. Então, assim, vou perguntar aqui do básico, né? Como cliente, como síndica, o que vocês indicam, o que vocês acham assim, Ana, isso daqui é uma manutenção, não tem como eu abrir mão, você tem um tempo determinado, o básico, né? A gente não está falando nem da corretiva, a gente está falando da preventiva. Na preventiva, por exemplo, quando a gente fala de fachada, por exemplo, que é o que grandemente assusta o condomínio quando ele chega numa corretiva, é porque foi negligenciado lá atrás a preventiva, né? As manutenções anuais, as manutenções a cada 2 anos, 3 anos. Então, por exemplo, uma inspeção de fachada a cada 2 anos ou a cada ano para ver um rejunte, para ver uma junta de dilatação. Essa manutenção, a gente está falando de um custo baixo em comparação a uma obra. Mais ou menos o quê? A gente está falando de valores. Por exemplo, uma inspeção de fachada custa 20 mil reais, 30 mil reais, dependendo do porte do condomínio. Sim. Uma lavagem de fachada, mesma coisa, entre 20 a 35 mil reais, dependendo do porte do condomínio. Então, essa manutenção, essas inspeções que deveriam ser feitas a cada 2 anos e constatado pequenos problemas e logo corrigido, em 5, em 10 anos, se torna uma obra de 700 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Então, se negligenciar por muito tempo, acaba se tornando 5, 10 anos, um condomínio que não tem nenhuma manutenção, a gente está falando de remover todo o reboco, todo o revestimento, fazer de novo o embolso, fazer de novo o revestimento e obra de 2, 3 milhões. E aí, quando chega pro cliente, esse orçamento, que, cara, sua fachada está condenada e precisa de fazer essa ação, assusta. E aí não tem dinheiro em caixa, porque eles não previram isso, né? Passou 20 anos, não previram, e aí vai fazer como agora? E aí se posterga mais 2, 3 anos, porque eles precisam inchar o caixa, eles precisam se organizar financeiramente, os moradores precisam, porque é um recurso que faz diferença no financeiro do caixa de cada família. Total. Então, por se negligenciar coisas pequenas, que chega nesse estágio. Então, assim, o que a gente sempre fortalece? Faz o preventivo. Preveja isso na previsão orçamentária. Insira isso na previsão orçamentária. Fazer o básico bem feito, Exatamente. Né? E só para complementar também, eu acho que é de fundamental importância a gente entender que isso, a gente não está falando só de aspecto obsoleto ou de manutenção preventiva. A gente fala de segurança. Exato. Porque existem condomínios que eles são negligenciados por tanto tempo que a gente tem esplacamento de pastilha, a gente tem infiltração, onde a gente traz um dano para o condômino, onde ele tem móveis dentro de casa, que ele investe ali o patrimônio dele, ele faz um móvel planejado e pela infiltração ele perde aquele móvel, é uma briga na justiça, é um problema. Então, assim, a gente fala de outros pontos. Isso impacta a família dele, que às vezes é um mofo que vai lá para dentro do apartamento. Bem-estar da família. Exato. E isso que o Jean pontuou agora, respondendo a sua pergunta, é norma. Isso você consegue alcançar facilmente numa busca na internet. Quais são as normas de uma manutenção primária, uma manutenção básica para o seu condomínio?
A gente sempre posta dicas também no nosso Instagram de como fazer isso, @Graziato, quem quiser seguir lá para poder consumir esse conhecimento. A gente está sempre educando os nossos clientes para entenderem qual é o passo a passo. A gente está aqui para isso também, para fazer essa consultoria, essa pegar na mãozinha e falar, meu síndico, é por aqui, vamos por aqui que dá certo. Perfeito. E assim, né, vale lembrar que os bancos tradicionais costumam não emprestar ou se emprestam com juros muito altos para condomínio. Exato. Então, mais vale você ter, de fato, ali um acompanhamento, como eu falei no início, técnico, né, que ele possa identificar as periodicidades corretas de cada manutenção e aplicá-las e executá-las, porque não adianta também você deixar tudo no mundo do planejamento e sem execução é mesmo que nada, né? Mesmo que zero. Não Né? adianta também você fazer um caixa e deixar o caixa lá parado. Exatamente. Porque assim, não tem adianta sentido. você acumular 100 mil reais na sua conta, prevendo, quando precisar reformar, eu reformo. Gente, 100 mil reais você não faz nenhum telhadinho ali pequeno de um condomínio hoje. Então você está só aumentando o seu problema. A manutenção é para ser feita em dia. Dinheiro, recurso do condomínio é para ser usado preventivamente. Exatamente. O engenheiro, quando o condomínio tem esse cuidado e coloca o engenheiro para justamente fazer essas manutenções, criar um plano de manutenção para o condomínio, eu digo que o custo, a economia que esse engenheiro vai gerar a médio e longo prazo, ele se paga por mês. É um investimento. É um investimento. E as Não pessoas é um acham que é um custo, é um custo. investimento. Exato. Exatamente. Concordo. Esse é o que o Walter colocou aqui, um bom síndico, uma boa administrador, um bom jurídico e um engenheiro, não é um custo. Você está investindo para futuramente. É possível que você precise fazer uma reforma de fachada? Mas é mais uma modernização do que ali você tá com fora caindo pastilha, dentro tudo mofado. Verdade. E a gente costuma dizer também que o condomínio é um organismo vivo. Exato. Então você tem que ter toda Total. a previsibilidade disso. Até o que você não prevê, você precisa começar a prever. Porque a gente está falando de um ecossistema que não para o tempo todo. A todo momento você vai precisar de uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, você vai precisar de um suporte. Então você precisa ter essa previsibilidade de custo, porque a gente até brinca das nossas visitas, né? Que o condomínio não tem para onde correr. Ele é um organismo vivo e ele se comporta de uma maneira diferente a cada instante. Não tem para onde correr. E outra, você está falando também da responsabilidade, né? Exatamente, porque ali continua habitando pessoas. Pessoas estão habitando aquele ambiente, né? Exato, e aí você entra dentro da responsabilidade do síndico. Exatamente. O síndico acha, eu tô fazendo aqui o básico, tô guardando dinheiro. Nossa, eu tenho aqui minha previsão orçamentária, mas tá sobrando. Gente, não tá sobrando. Se tá sobrando é porque tá errado. Tá deixando de você tá executar deixando de alguma fazer a coisa. manutenção e aí você tem a sua responsabilidade civil e criminal. Porque muita gente esquece, né? Caiu uma pastilha. Por que caiu a pastilha? Exatamente. Uma manutenção foi negligenciada. E aí a gente tem um dano, um risco à vida de um transeunte que está ali. Aproveitando o seu grande conhecimento jurídico aqui com a gente, deixa eu te fazer uma pergunta, até para a gente trazer uma clareza para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Se cair uma pastilha da uma fachada de um condomínio e peguem alguém, peguem algum carro, peguem alguma pessoa, tem um dano ali à vida ou ao patrimônio, o que quer que seja, o síndico ele responde no CPF também? Claro. Essa é uma pergunta que a gente acha, não, é o condomínio, é um bem do condomínio, a pastilha não é minha, a pastilha é do condomínio, mas a pastilha caiu por um motivo. A pastilha, ela dá sinais de que ela vai cair. Antes, né, vocês podem falar até melhor que eu. É o rejunte que tá sem, a junta de dilatação que tá ali já com problema. Ela não é do dia pra noite, vou pular. Né? Ela não tá ali assim, ela dá vários sinais, né? Vou pular. Não, ela dá os sinais que tá ali. E aí, a partir do momento que tem um desplacamento, que ela cai, seja, né, infelizmente, numa pessoa ou num bem material, que é na melhor das hipóteses, você responde por isso, você negligenciou, porque provavelmente você minimamente deveria olhar para cima e ver o que está acontecendo. Total. Caiu em alguém, você responde por isso, civil e criminalmente. Não é mais o CNPJ, é quem negligenciou, porque a lei é clara, a lei dá uma determinação de quem é o responsável por isso. Perfeito. Você vai pagar com a sua continha, não é o seguro do condomínio, não é nada disso. É o CPF do síndico, e aí o CPF pode ir tanto para a área criminal, que eu acho que ninguém quer perder seu réu primário. Aproveitando, Só para complementar aqui, o síndico, para quem não sabe, ele é responsável civil, criminal, ambiental, etc, né? Todas Tudo. as responsabilidades que tem dentro da legislação é do síndico. Porque assim, o Walter até tocou num ponto importante, o ambiental.
né? Vocês como engenheiros, vocês O podem até impacto falar disso. muito melhor que eu, porque Sim. o ambiental às vezes é negligenciado. Ah, é só civil e criminal. Não, É verdade. gente. Até o fiscal também entra, as contas, mas o ambiental, acho que vocês podem até falar melhor que eu sobre essa área que é um prejuízo. Sim, Sim. sobre o impacto É- positivo disso também. Ali com essa linha sobre responsabilidade, o que a gente às vezes, em visitas técnicas, a gente percebe que o síndico ele fica um pouco limitado quando a fachada está em condições de desplacamento, por exemplo. Às vezes ele não tem força no condomínio para atuar. E aí ele identifica o desplacamento, mas ele não consegue aprovar a obra. Porém, é algo emergencial. E eles às vezes não têm essa lei, eles não têm esse conhecimento que em interdições emergenciais eles têm autonomia, né, de fazer sem uma aprovação às vezes. Pelo bom senso. Pelo bom senso e a lei ampara, porque é algo que às vezes não dá para marcar uma assembleia e fazer. Então acho que você pontuar isso, como que ele tem pela lei esse amparo, respaldo. esse respaldo, eu acho que é algo bacana. Sim, vamos lá. Pela lei, o síndico ele tem que fazer as corretivas emergenciais. Se está numa situação emergencial, mas o conselho não aprova, a assembleia não aprova. Se você não quer assumir, né, essa responsabilidade sozinho, gente, beijo, tchau, não quero mais ser Não seja síndico, síndico, né? renuncie. Renuncie. Porque assim, se você tem um condomínio, né, o organismo vivo ali, os moradores que não estão coerentes com a legislação, se você não quer passar ali por perder seu réu primário, por ter seu CPF ali bloqueado e ter que pagar uma dívida absurda, é melhor você sair, porque é inevitável. E assim, se você tem um recurso financeiro, independente da autorização ou não dos moradores da Assembleia e do Conselho, execute. Exato. Total. Não fuja. Exato. Ana, mas eu não tenho segurança. Se você não tem segurança, gente, vocês não querem, então eu também não quero. Então eu estou aqui renunciando ao meu cargo, porque eu não vou responder por essa bucha sozinho. Então assim, tem dinheiro? Não pense duas vezes. Contrate a empresa, execute o serviço. Não tem dinheiro e ninguém quer pagar? Deixa o cargo. Deixa o carro. Totalmente. Até porque você, quando está num condomínio, não executa as manutenções da maneira correta e vem o sinistro, quem leva a culpa toda é o síndico, e não as pessoas que não aprovaram na Assembleia. Exatamente. Exato. Né? Então, assim, se o teu time, se o teu condomínio, os sócios desse condomínio que você é síndico, se eles não concordam com a manutenção preventiva, né, abandone o cargo, porque você não vai ter sucesso nesse condomínio. Pelo contrário, você vai se queimar. Né? E muitas vezes, assim, se você é síndico orgânico, você só recebe ali o descontinho da cota condominial. Vamos pôr aqui um condomínio padrão médio do Espírito Santo, uns 600, 700 reais. Vale a pena você estar ali economizando 700 reais por mês? Nem o dobro. Exato. E aproveitando para puxar agora para um assunto muito importante, sobre a análise de uma empresa de engenharia. Eu quero que vocês pontuem, né? Fiquem à vontade, pontuar ponto a ponto, ou pontuar processo, né? E aí tem um plus aí que a Andressa vai soltar pra gente sobre parte de documentação. Mas, por favor, gente, e aí fica à vontade para quem vai falar, tá? Aham. Explica pra gente, virei síndico, como é que eu vou analisar a empresa que vai fazer a manutenção da minha fachada? Como é que eu vou saber que essa é a empresa correta, já que eu nunca visitei uma empresa de fachada na minha vida? Eu não sabia nem o que era fachada, só que depois que eu virei síndico ontem, eu descobri. Por favor, facilitem isso pra mim. Bom, para começar, quando o síndico vai vai no mercado atrás da empresa de engenharia, primeira coisa, essa empresa ela é registrada no CREA, no conselho, Boa. no conselho que rege as atividades que estão no KNAI da empresa, ela é registrada. Excelente. Então significa que a empresa ela tem um engenheiro que responde tecnicamente por essa empresa. Então já começa por aí. Responsável técnico. Responsável técnico é necessário, que aí você já peneira boa parte do mercado. Boa. E muitas empresas às vezes não tem. Tem um engenheiro que só assina no RT, mas ele não está como responsável técnico. Ou então tem o Mazinho da esquina, que já é MEJOB há 35 É isso anos, aí. então Isso vou aí. botar ele para reformar meu condomínio Isso aí. inteiro, porque ele sabe de tudo. Fiz assim, nunca deu problema e vou continuar fazendo, né? Até que dê. Até que dê. Ou então deu e ele nem sabe que deu. Não, a gente né? às vezes vai fazer algum orçamento e o síndico fala bem assim, não, é porque eu tô orçando com vocês e com o meu porteiro aqui. Pô, Aí a gente fica meio assim, É. oi,
um ex-artífice que estava no condomínio. Preço e qualidade. É isso. Então, quando você busca uma empresa de engenharia, você já dá uma boa peneirada no mercado. Além disso, existem algumas documentações que uma empresa precisa ter. Algumas certidões que uma empresa séria, ela apresenta para o cliente. Né, que acho que, vou deixar até a Andressa falar sobre isso. Na nossa proposta sempre tem, a gente busca, a Graziato busca apresentar, ter essa transparência, porque mostra uma seriedade, né? Mostra que os nossos funcionários, os funcionários em geral, eles estão na empresa, estão regularizados. A gente não, uma empresa séria que tem esses documentos, eles não saem catando empreiteiros no mercado para jogar dentro do seu condomínio. Que às vezes você nem sabe quem são aquelas pessoas. Nem a procedência, né? Nem a procedência. Que já fez. Nem a própria empresa que está contratando não faz sabe. ideia. Esse cuidado, Não, né? É assim, importantíssimo pegando isso, o gancho tá? do que o Jean está falando, a gente prima tanto pela documentação que eu sempre oriento o meu síndico. Falando de orientação, antes de continuar, acho que eu já posso dar aqui um spoiler do que a gente preparou para vocês. Vou até gravar aqui pro meu Instagram. Sobre a parte de documentação, como a gente está falando de muitos pontos, né, que tem aqui a doutora Ana que pode nos ajudar muito bem com isso, nós vamos disponibilizar um e-book no Instagram da Graziato Engenharia. Vamos disponibilizar também o e-book no podcast. E-book vai ser gratuito, Andressa? Vai ser gratuito. É uma forma de orientar o nosso síndico a fazer uma boa contratação. Boa. A nossa né? missão é disseminar conhecimento. É isso aí, Boa. com certeza. E pegando aqui essa sinergia, essa oportunidade, eu vou reforçar muito o que o Jean falou sobre quem transita naquela obra. Por que a documentação das pessoas que estão executando a obra é tão importante? Uma obra de fachada, ela vai durar no mínimo 8 meses, tá? No mínimo. Então eu vou ter 8 meses, equipes transitando na intimidade daquelas famílias. Eu vou ter pessoas entrando e saindo desse condomínio diariamente, de segunda a sexta. Quem são essas pessoas? Vocês já pensaram no perigo que está por trás disso? Quem são essas pessoas que transitam livremente no condomínio que mora a sua família? Literalmente, na sua Na casa, minha do casa. portão para dentro é sua É sua Na minha casa. casa. Então, assim, a gente prima muito por essa documentação, por isso que a gente vai fazer esse e-book para trazer conhecimento para as pessoas. Um dos e-books, né? Que a Um gente já dos. tem outras coisas, né? E Maquinado uma aí, coisa né? mais É. importante que eu vou dizer aqui, vai estar no e-book, mas eu vou dizer que, além do síndico analisar essa documentação técnica que o Jean falou, solicite à empresa a documentação das pessoas que vão atuar no condomínio. Quem é essas pessoas? Boa. Quem são essas pessoas que Muito estão aqui boa. no meu condomínio? Então, a gente, como empresa, a gente tem quase que uma obrigação, eu vejo como uma obrigação de apresentar essa documentação. Olha, meu funcionário, meu encarregado, meu engenheiro, essas pessoas vão transitar na intimidade das suas famílias. Isso é o mínimo. Eu não estou fazendo nada extraordinário. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Perfeito. Então, é isso que diferencia as empresas que trabalham por preço e por valor. E o mercado precisa disso. Inclusive, isso aqui traz isso, né? Total. É por isso que a gente trouxe com tanta certeza, quando você nos convidou, o sim. A gente não fez nem enrolação, né? Foi. A gente falou, Walter, a gente apoia o seu projeto. Tu ainda ia esperar mais uma semana, mas o Jean Não, foi assinou logo. Eu até pensei assim, falei, a gente vai conversar internamente. Jean falou, não, a gente vai fechar. Falei, então a gente vai fechar, porque se ele comprou a ideia, eu já estava ali, você sabe disso, eu Foi, já estava, total. eu falei, cara, a gente Tava só precisa balançado passar já. isso pro meu sócio. E quando a gente passou, a gente tem uma sinergia tão boa que ele falou, é isso. Foi. Então a gente confiou e apoiou esse projeto justamente porque a gente está vendo que está levando educação, conhecimento, embasamento técnico, e é isso que a gente precisa disso. E é o que a gente já faz, né? Só que a gente já Exato, faz sem no nosso força, alcance. né? No nosso alcance. Imagina o alcance do podcast, né? Imagina qual o alcance desse projeto. Mas vamos lá, gente, como que a gente tem acesso a esse e-book, né? Fala aí de novo pra gente, que eu acho que a galera tá aqui. Como Boa. eu tenho acesso? Eu Então, preciso disso. A gente vai disponibilizar a partir de quarta-feira da semana que vem agora, no nosso Instagram. E também vamos disponibilizar para o Walter, para ele veicular no podcast Condomínios. Fala pra gente de novo o Instagram da empresa. @Graziato Engenharia. Segue lá, aproveita e segue lá, pessoal. Tem várias dicas poderosas. Boa, sigam esse parceiro, que é um parceiro valiosíssimo para o nosso mercado. Não porque é parceiro do podcast, vamos esquecer isso. É porque eles realmente entregam conteúdo de valor, entregam conteúdo que qualquer síndico, seja um síndico já experiente ou um novato, precisa. Porque a parte técnica ela é muito esquecida nos condomínios. E a gente, junto com a Graziato, nós do podcast Condomínios Brasil, a gente vai focar em externalizar mais esse conhecimento que hoje ele é muito escondido da parte técnica. A gente vai focar bastante nisso e vai trazer bastante conteúdo para vocês, tá bom? Excelente. O e-book, quando o meu marketing liberar essa gravação nossa, eu vou colocar um linkzinho lá também, tá bom? Deixa comigo que eu deixo tudo no esquema para vocês, no beleza? jeito. Tudo no jeito. Pessoal,
Como eu falei, bate-papo rápido, realmente só pra gente fazer aqui dar uma brifada. Bom Foi demais. maravilhosa essa conversa breve. A gente vai fazer um episódio mais aprofundado, de 1 hora e meia, pra gente Perfeito. realmente... Umas 4, 5 Eu horas. quero uma né? consulta Bora. mais detalhada, pra gente. gente Eu explorar preciso. conteúdo, né? E é isso, esse é o podcast Condomínios Brasil, dessa vez com essa equipe de engenharia fantástica, equipe técnica fora da curva. Andressa e Jean, obrigado demais. Uma sejam honra bem-vindos. estar aqui sentado no meio de pessoas grandes. E Uma vamos, honra. né? Vamos pra crescer e cima. trazer conteúdo juntos. Vamos. Isso aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa mesa Isso hoje. aí. Foi muito oportuno e feliz pra gente dividir esse espaço com vocês. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Isso é o Valeu. podcast Tchau, Condomínios tchau. Brasil.